chamo Wesley, mas pode me chamar de Daguar. Acho que essa é a primeira vez que eu escolho realmente me apresentar dessa forma. Bom, vou fazer um vídeo, sei lá, finalizando o meu cabelo. E aí, enfim, eu vejo onde que isso vai dar. Mas, por que eu quero fazer esse negócio, né? É porque eu finalmente entendi que eu sou um escritor. E aí, dentro desse contexto de saber, né, o que você é, o que você talvez tenha por vocação na vida, ou sei lá, faz... Nossa, eu entendi tanta coisa em retrospecto, sabe? Tantas vezes que eu, sei lá, me isolei, que eu quis atenção e não tive, onde eu convertia todos esses sentimentos, e pipipipipipopó. Então, nossa, essas porra não deu certo, mas enfim. Aí eu vou ficar falando aqui e, enfim, uma hora isso vai fazer sentido, eu acho. Né? Eventualmente eu chego no meu livro que ele tá pronto. Mas eu preciso ainda, enfim, publicá-lo e etc. Então vamos lá. Acho que um bom começo, acho que um bom começo é falar sobre o meu cabelo, né? A minha relação com beleza, etc. Porque nem sempre foi muito boa. Mas eu sempre quis ter o cabelo grande. Tipo, nossa, deu um nó cego aqui, que puta merda. Nem sempre foi assim, de me achar bonito, ou de me sentir confortável. E sei lá, é complicado dizer. Eu sempre quis ter o cabelo grande, então eu sempre deixei o cabelo crescer. Fiz relaxamento quando eu tava lá no ensino médio, né? Eu fiquei 3 anos fazendo relaxamento porque, enfim, era mais fácil ter o cabelo daquela forma. Não me custava muito, quer dizer, me custava um certo dinheiro, né? Porque era minha mãe que pagava, porque eu não trabalhava. Mas, em dado momento, eu entendi que eu não precisava fazer relaxamento, sabe? Mas eu precisei ter um corte químico pra entender isso. Porque, enfim, eu sempre trabalhei com cabelo preso, porque, sei lá, eu tenho essa impressão de que homens de cabelo cacheado, homem de cabelo solto, é uma coisa que é não mal vista, mas eu acho que ao mesmo tempo mal vista, entende? Eu não sou mal visto, mas as pessoas me olham com olhos tortos. Acho que essa é uma boa maneira de definir. E eu sempre tive essa dúvida estranha, né, de o que é minha personalidade, o que são as minhas vontades. E hoje eu acho que eu entendo muito qual que é essa verdade que eu quero transmitir, sabe? De estar confortável na própria pele, de não ter medo de falar com as pessoas, de não ter medo de expor algumas coisas. E, bom, eu não tenho medo de expor porque eu sou um escritor. E esse livro que eu escrevi, ele é muito, acho que interessante da minha perspectiva, né? Eu entendo ele como uma confissão, sabe? É uma história de fantasia, então poderes mágicos e relações complexas. Muita citação a... não muita, né? Mas uma grande citação à ancestralidade, tanto que o nome do livro é Ancestrais à Inflorescência. Então, existe citações ao Oxum, existe citações ao Omulu. E, eu sou muito orgulhoso do que eu escrevi. Nossa, muito orgulhoso mesmo, assim. Muito orgulhoso. Eu, depois de muito tempo, né, ensaiando essa coisa de querer ser uma pessoa pública, de certa forma, de querer, sabe, a atenção e popularidade, etc. Hoje eu entendo que essa atenção e popularidade não valeriam se eu não exercitasse a minha arte, sabe? E a minha arte, ela é sobre isso. É sobre transformar as coisas, sabe? Comunicar sentimentos. Entender que as pessoas são complexas, que as pessoas são divergentes, que nem todo mundo, né, vai acabar entendendo você e nem todo mundo é obrigado também a te entender. Mas se a pessoa se preocupa, o mínimo,
com o amor e a verdade, ela vai se dar o trabalho de tentar ouvir o outro. Sei lá, eu sempre tive pensamentos muito complexos sobre essas coisas, né? Eu fui crescendo de uma maneira muito esquisita, eu diria. A vida não foi muito gentil comigo nesse aspecto. Então, como eu tinha muita dificuldade para manter relações, até hoje, na verdade, para manter essas relações, eu acabei me confidenciando à escrita, sabe? Entendendo que tá tudo bem você sentir um sentimento. Tá tudo bem você ser um homem doce que gosta de falar de poesia e entender do sentimento das pessoas e perguntar do sentimento das pessoas e não ficar, sei lá, sabe, atrás de afirmar a masculinidade de algum jeito ou não sei, sabe? Não sei, sinceramente. Eu fico me perguntando seriamente o que é ser homem muitas das vezes. Eu vejo muitos homens assim, né? Muitos exemplos de homens e de diferentes personalidades e etc. Mas acho que não existe um consenso sobre o que é ser homem. E aí eu cresci sobre esse estigma, assim, de você precisa ser homem, mas o que é ser homem, sabe? Homem não pode ter vaidade, homem não pode ter um cabelo grande, por exemplo, homem não pode ser doce, homem, sabe? Quais são esses espaços, essas expressões de homem que a gente pode ver e quais são as que não podem? E sei lá, sabe? Muitas das coisas que eu falo, eu sinto, são meio sem sentido para todas as pessoas, porque enfim, acaba sendo um problema meu, né? Que eu externalizo por, sei lá, necessidade de falar sobre mim. E nem sempre foi confortável. Por exemplo, esse vídeo eu vou postar desse jeito mesmo, entendeu? Sei lá, vai na fé. Mas todos esses assuntos, de certa forma, eles estão tratados, assim, nesse livro, nesse universo de fantasia, através de diversos personagens, de uma história interessante, eu diria, que, enfim, eu vou dizer a sinopse, e em algum momento esse livro vai vir à luz do dia, quando, eu não sei, mas é uma história de uma pessoa que chega, eles chamam Monra, mas ele chega na cidade, né, de Safri Helena, onde ele tá praticamente morrendo, assim, numa situação bem degradante, e ele precisa de ajuda. E a primeira coisa que ele encontra é a rejeição. Então as pessoas achando ruim porque ele tá fedido, porque ele tá sujo, porque ele parece um moribundo, e por aí vai, né? E aí uma pessoa em específico, que é o Julian, oferece ajuda para ele e leva ele para a guilda de Ninflorna. Em contrapartida, a gente tem a princesa Milena no castelo, que nunca foi autorizada a viver de certa forma. Então, ela não podia, os serviçais não podiam falar com ela e tudo mais. E ela cresceu uma pessoa muito das artes, assim, né? O pai dela não ensinou ela a ler e escrever, então é uma coisa que ela não sabe até os dias de hoje. Então ela se confidencia nas artes, sabe? No canto, na escrita. Na escrita não, né? No canto e no desenho, na verdade. Né? Essa é a maneira dela de escrever. E esses personagens, enfim, vão desenrolar em uma história X. E aí, eu parando pra entender um pouco sobre o que eu tava escrevendo, eu consegui enxergar que esse livro, ele é sobre amor, né? Ele fala muito sobre essas relações, sobre, na verdade, como o amor pode construir uma catástrofe. Acho que essa é a melhor maneira de definir o que é essa história. Basicamente, eu sou muito orgulhoso disso. Não tenho mais vergonha de, sei lá, de aparecer ou de falar. Não tenho mais vergonha, sabe? Não tenho por que mais ter vergonha. O que eu quero, na verdade, é que as pessoas me vejam e me escutem, e, sabe? Acabem lendo essa história. Porque, enfim, ela é boa. Talvez seja um pouco de prepotência, né? Mas, sei lá, se você não confia que o seu trabalho é bom, que a sua arte é convincente, pra que você tá fazendo, sabe? Sua arte é um produto? Pode ser, né? Muita gente
precisa da arte como produto para sobreviver, para comer, para não ter que passar por doença e por aí vai, porque enfim, capitalismo é uma desgraça, mas, sabe, eu gosto da parte sentimental da arte, de todas as coisas que são do dito e do não dito que a arte oferece. E isso é importante, sabe? Bem importante. Se você tem algo que você queira compartilhar, se você canta, se você, sei lá, escreve poesia, se você desenha, se você faz qualquer coisa, não nega a sua arte, sabe? Você pode não ser bem sucedido com isso, mas não significa que você não seja bem resolvido com isso, sabe? Muitas vezes a arte, ela é uma válvula de escape, né? Ou talvez um grito de desespero, por assim dizer, para uma coisa que às vezes você mesmo esconde, sabe? Coisas que talvez você queira não, sabe, não queira lidar muito bem e etc. Escrever, por exemplo, me ajudou muito em muitos aspectos, assim, sabe? Foi um processo de cura, não ironicamente. E agora eu quero ser capaz de apresentar mundos e reflexões e qualquer coisa que eu seja possível para outras pessoas. As pessoas merecem essa, sei lá, talvez um abraço, né? A gente fala muito sobre identificação e etc, mas eu acho que vai um pouco além disso. Mais do que se identificar é ver uma história que trate, sei lá, a brasilidade, por exemplo, né? Enfim, eu não sei mais o que eu tô falando, eu só tô fazendo um vídeo porque eu decidi que eu deveria e passando um creme no meu cabelo pra ir pra algum lugar e no fim das contas acho que eu só vou ficar dentro de casa mesmo. Porque, enfim, deveria ir no dentista, deveria ir resolver algumas coisas do meu chip que tá quebrado. Acaba de estar perdido, né? Quebrado não está quebrado, estava no celular alguns tempos atrás. Mas, sabe, sei lá, viver o novo. Acho que é sobre isso, assim, sabe? Se permitir viver algo novo, algo diferente. Mesmo que não faça sentido para as outras pessoas, mas talvez faça sentido para você. E se faz sentido pra você, tá tudo bem, desde que não seja um crime. E é isso, sabe? É esse o processo. Não tenha vergonha de ser quem você é, não tenha vergonha de fazer as coisas que você quer fazer, não, sabe? Apenas não. Tipo, não tenha medo, não tenha vergonha. Vai, faça. O mundo, ele é perigoso, concordo. Mas não dá pra gente ser paralisado pelo medo, porque não dá, sabe? Não dá pra ser paralisado pelo medo. A gente perde muita coisa quando a gente se permite ser paralisado pelo medo. E provavelmente tem pessoas ao seu redor que vão te apoiar se você souber comunicar as suas vontades. Então comunique, sabe? Fala o que você quer fazer, fala do que você gosta, fala, entendeu? Começa a falar. Uma hora você vai entender qual que é a sua. E quando você entender qual que é a sua, não existe nada no mundo que possa parar, sabe? Nada, absolutamente nada. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ok, mas escrever acaba sendo de graça, sabe? Tipo, produzir o material, entendeu? Não que você vai conseguir publicar, talvez não consiga. Mas acho que pra si mesmo é uma resolução muito grande. Se você escreve a partir de uma lógica sentimental, né? Se você escreve como produto, aí eu não sei te dizer porque não é como eu funciono. Mas, sabe, te ajuda muito. Escrever poemas, escrever músicas, escrever. Seja lá o que você queira escrever, escreva, entendeu? Escreva. Não tenha medo. Vai fundo, entendeu? O Wesley de Ubatuba, que está
arrumando o cabelo pra ficar em casa, diz que tá tudo bem. E outras pessoas também acreditam que tá tudo bem, sabe? Não, ser sentimental não é uma fraqueza, assim. É, na verdade, talvez uma das maiores qualidades que o ser humano pode ter. Porque, porra, compreender os sentimentos de outra pessoa é uma coisa linda. Às vezes é desgastante, porque, enfim, faz com que você se coloque no lugar do outro a ponto de esquecer de si mesmo. E isso é triste. Mas, eventualmente, se você conseguir sair desse buraco da, sei lá, empatia escura, vamos colocar assim, da empatia, não sei, maléfica, sei lá. Mas enfim, esse lado doloroso da empatia, entendeu? Que é se colocar no lugar do outro a ponto de esquecer que você é você. Que você tem vontades, que você tem. Peraí. Calypso. Enfim, que você tem vontades, que você, sabe, se acha belo ou bela, que você é você. Então, é isso, entendeu? Um beijo aí, seja lá pra quem estiver vendo isso. Esse vídeo ele ficou maior do que eu imaginei que ele ficaria, então vou precisar cortar algumas coisas. Mas, um beijo. E não duvidem da própria arte. Comuniquem a própria arte. E é isso aí, né? Algum dia vocês vão ver aí Ancestrais em Florescência sendo publicado. Até lá, eu vou continuar fazendo coisas aleatórias aqui nesse perfil pra ver se, sei lá, eu gero o mínimo de interesse público em cima de mim. É isso. Um beijo, gente.